Olá pessoal do Me Salva, vamos para a análise gráfica da função tangente. Bom, como na aula anterior, vale revisar a aula especial de função tangente e função secante. Bom, lembrando, a tangente, essa reta vertical aqui, colocada nesse ladinho aqui do nosso círculo trigonométrico. E como é que a gente tem que pensar? Conforme vai andando aqui o ângulo, vai aumentando o ângulo, o valor da tangente vai aumentando. Depois que ele passa de 90 graus, ele passa a ser negativo e vai diminuindo de tamanho. Bom, o comportamento crescer, decrescer, positivo, negativo, isso a gente já sabe. Mas o que é curioso a gente pensar? Digamos que eu coloque aqui uma régua, ok? E agora eu estou medindo, quanto que vale o valor da nossa tangente, que é esse valor aqui. Nós vamos aumentando, até que isso aqui vai ficar tão rápido, vai crescer tão rápido, que o que acontece? Quando nós chegarmos em 90, essas duas retas vão ser paralelas, e aí eu vou poder medir isso daqui? Não. Se eu não posso medir, o que a gente diz? A gente diz que o valor não existe aqui. E não vai existir tanto para 90 graus, quanto para onde? Conforme eu vou indo, quanto que vai chegar de novo? Quando eu chegar aqui no 270. Tanto para esses dois valores, não vai existir o valor de tangente. Então, olha só. Quando a gente vai crescendo, o que acontece? Nós dizemos que nós estamos nos aproximando de infinito. A nossa função vai tendendo a infinito à medida que o nosso ângulo vai chegando cada vez mais perto de 90 graus. Como que a gente coloca isso em um gráfico? E para muitas pessoas isso pode ser a primeira vez que estão vendo. Vamos lá. Analisando o gráfico aqui, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, vamos colocar aqui os valores, Estamos aqui em π por 2, π, 3π por 2 e 2π. Como que a tangente começa? A tangente começa valendo 0 e ela vai aumentando, até que em 90 graus ela não existe. Então, olha só. Eu vou fazer uma coisa aqui, vamos ver se todo mundo entende. Em 90 graus, nós temos que dizer que a função não existe. E, portanto, nós vamos colocar uma coisa que futuramente, para quem vai para as disciplinas de cálculo, da engenharia, dos cursos, etc., vai ver isso aqui mais para frente, que se chamam assíntotas verticais. Então, isso aqui que eu estou desenhando é uma assíntota vertical. Ok? Vou colocar aqui. Assíntota vertical. Bom, nós vamos dizer o seguinte, a nossa tangente, ela está começando em 0 e ela vai tendendo a infinito à medida que a gente vai se aproximando de 90 graus, ou então π por 2. Então, olha só como é que vai ficar esse gráfico. A gente vai crescendo, Então, vamos nos aproximando cada vez mais de 90 graus, porém, nós dizemos que esse gráfico vai tender a infinito. Quando a gente passa para o outro lado, 90 graus, o que acontece? A nossa tangente passa a ser infinitamente grande, porém negativa. E o que acontece? Nós vamos começar o gráfico daqui, Daqui que a gente vai começar o nosso gráfico, certo? Em 270 graus, que vai ser 180 graus depois dos nossos 90 exatamente, como que a gente vai fazer? Nós vamos colocar mais uma assíntota vertical, porque em 270 a nossa função tangente também não vai existir. Então, olha só que curioso. Nós estamos aqui agora vindo com um valor negativo, certo? Estamos vindo com um valor negativo aqui da tangente, negativo, vai diminuindo até que em 180 zero, certo? E depois vai crescendo novamente, exatamente da mesma forma que a gente fez antes. Então vamos ver como é que vai ficar esse gráfico. Esse gráfico, no final de contas, vai ficar assim. Nós vamos agora nos aproximar do zero, e depois que a gente chegar aqui, o que vai acontecer? Nós passamos a crescer, exatamente da mesma forma que nós tínhamos antes. E esse gráfico aqui vai ser sempre assim, Para todas as próximas versões, próximas etapas que a gente vai ter aqui, certo?
Então aqui, se eu quiser desenhar um para cá, também ficaria assim. Certo, gente? E o que a gente diz? Que o período dessa função vai ser de 180 graus, ou π, porque essa forma de onda aqui vai se repetir daqui para frente, né, a cada 180 graus. Certo, gente? O gráfico da tangente é uma coisa que é um pouquinho mais difícil de entender a essa altura, tá? Mas vale a pena olhar, porque, enfim, pode cair numa prova, cair no vestibular, e também vale a pena saber. Muito obrigado por você ter assistido essa aula e continue assistindo mais algumas aulas de trigonometria. Muito obrigado e até logo!